Olá, amigos! Estamos aqui hoje mais uma vez trazendo até você uma palavra de fé, uma palavra de solução. Nós vamos abordar um assunto que será a solução da vida de muitas pessoas, aqueles que por algum motivo não acham esperança em local algum. A palavra de Deus diz, em Romanos 10, 17, que a fé vem por ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Meu amigo, a fé remove montanhas, mas a única coisa que produz esta fé no coração é o ouvir da palavra. Então eu peço a sua atenção para este momento. A palavra de Deus fala acerca de 3 homens que na província da Babilônia, eles passaram lutas, passaram perseguições, foram lançados dentro de um forno de fogo ardente e tiveram o livramento de Deus. Amigos e amigas, de repente você não está dentro de um forno de fogo ardente, mas está dentro de um forno cheio de problemas. Talvez este problema que existe na sua vida espiritual, esta depressão, angústia, essa tristeza que você carrega, de repente esse forno está cheio de problemas relacionados ao casamento, à vida profissional, financeira. A única coisa, meu amigo, que pode mudar esta situação é a fé. E é exatamente fazendo isto que você está fazendo agora, ouvindo a palavra, que produzirá esta fé em teu coração. A palavra de Deus, no livro de Daniel, no capítulo 3, a partir do versículo 1, essa mensagem ela é cumprida. Mas, pelo pouco tempo que eu tenho para poder adicionar essa mensagem no YouTube, eu vou precisar resumir. Então, meu amigo e minha amiga, preste atenção que o Senhor Deus tem um recado importante para você. Exatamente você que não acha mais solução para a sua vida. Assim diz a palavra: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, da província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores da província, para vierem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, etc., como eu já disse, e vieram então para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estava em pé, diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz, dizendo: ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, de todas as gentes, quando ouvires o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, da gaita de foles e de toda sorte de música, vós prostareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Amigos, a palavra de Deus diz que Jesus, ele veio a este mundo e ele traz vida e vida com abundância. Mas neste mundo também, Jesus, quando ele partiu daqui, ele cumpriu a sua missão, ele disse: eu vou para o Pai porque este mundo já é do maligno. Então hoje, meu irmão, a palavra diz que no mundo nós enfrentamos muitas aflições. E são muitas as pessoas que estão dentro de um forno de fogo ardente, porque elas têm se prostrado àquele problema que o diabo tem levantado na vida delas. Muitas pessoas, o diabo tem levantado a imagem da doença, outras a imagem
da tristeza, a imagem da angústia, em muitos casos a imagem de um casamento destruído, a imagem do desemprego, a imagem do pecado, e são muitas as pessoas que têm se prostrado a essa imagem. Só que aqui nessa época, aqui na província da Babilônia, havia 3 homens, né? E esses 3 homens aqui, pessoal, eles trabalhavam a serviço do rei ali na província. Eles faziam parte do governo, eles trabalhavam, eles eram ali funcionários. E a Bíblia diz que esses homens eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens conheciam a palavra de Deus, eles conheciam a lei que predominava naquela época. Eles sabiam que estava escrito que jamais poderiam se prostrar a outros deuses ou até mesmo às imagens de escultura. Então, por temor a Deus, eles guardaram isso em seu coração e viveram isso diante daquela situação, onde o povo foi obrigado a se prostrar, e eles não aceitaram isso por obediência à palavra. Então aqui no versículo 8, né, de Daniel 3, diz assim, ora, no mesmo instante chegaram alguns dos homens caldeus e acusaram quem? Os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: o rei vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo que qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da gaita de soles e de toda sorte de música, que se prostraria e adoraria a estátua de ouro, e qualquer que não prostrasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Ali começou uma perseguição em cima daqueles 3 homens. Eles foram lá falar para o rei sobre o decreto que o rei fez. Então o que eles queriam? Que lançasse aqueles homens na prisão. Então o que eles fizeram? Eles falaram assim para o rei: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti e teus deuses, e não servem nem a estatura de ouro que levantaste e adoraste. Então Nabucodonosor, com ira e com furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servireis meus deuses, nem adorareis a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, estais pronto, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, do saltério, de toda sorte de música, vós prostrareis e adorareis a estátua que fiz. E é bom, mas se não adorardes, será lançado na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Meu irmão, essa situação muitas pessoas têm passado. Quantas são as pessoas que chegam diante do médico, o médico levanta aquele atestado, levanta aquele laudo e diz assim: olha, meu irmão, você tem 1 mês de vida. Quem vos livrará dessa situação? É aí que entra a palavra. Porque Jesus diz que, ele, através do profeta Isaías, diz que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Então é com essa palavra que devemos ficar. Essa palavra produz uma confiança em nosso coração que nos faz triunfar diante dessas enfermidades, diante das lutas que nós enfrentamos. A palavra de Deus produz uma fé que nos faz triunfar diante dos vícios, diante de problemas relacionados ao casamento, ao desemprego, a qualquer situação. Cristo nos faz vencedor. Amigo, aí diz assim, quando o rei ordenou a eles que se prostrassem, então o que eles falaram? Olha o que eles responderam. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ti responder esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Meu irmão, eles assumiram a palavra de Deus. Eles assumiram aquela fé que eles aprenderam.
Eles entenderam que não poderia adorar uma imagem ou qualquer outro deuses, porque somente um estava em seu coração. Então, nem mesmo essa situação impossível de ser revertida impediu esses homens de continuarem crendo, mas eles foram honrados. Aí a Bíblia diz assim: então Nabucodonosor se encheu de furor e mandou o aspecto do seu semblante, ele mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele ficou bravo, muito bravo com esses três homens. E ele falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e os seus colchões, e seus chapéus e as suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. Meu irmão e minha irmã, isso é muito forte, isso é grandioso. Meu amigo, a palavra de Deus, ela ainda continua dizendo assim, mais um trechinho, ó. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava de maneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, olha a temperatura que estava aquele forno. De repente a gente diz assim, esta pode ser a sua situação. Que fase que está o seu problema? Olha que situação que estava o forno, 7 vezes mais quente. Então aqueles soldados que foram jogar os 3 homens de Deus dentro da fornalha, a fornalha estava tão quente que matou os 3 soldados. Né? Aqueles homens que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego foram mortos só pela temperatura do fogo. E Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram lançados dentro da fornalha de fogo. Meu irmão, aos olhos humanos, esses homens não têm mais o que fazer, eles já estariam consumidos pelo fogo. Ao ponto de vista de qualquer pessoa, de qualquer estudioso, ele já estava derretido. Mas eles guardaram a palavra. E a palavra de Deus não volta vazia. Ela tem um propósito naquilo que ela é enviada, meu irmão. Muitas pessoas estão dentro de um forno de fogo ardente, aonde a doença está queimando, aonde o desemprego está queimando, está acabando com a vida da pessoa. E o que a pessoa precisa é confessar com a sua boca que ela é vencedora. Nós precisamos chamar a existência daquilo que estamos precisando, meu irmão. Quando Jesus disse, se disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, ele disse que nós temos que falar, nós temos que acreditar. Ele disse assim, lá em Provérbios, como imaginou a sua alma, assim é. E tem tantas pessoas pensando em derrota, por isso que a vida delas são derrota. Como imaginou, assim é. Então nós temos que pensar no poder que Deus tem de nos colocar, de mudar a nossa situação. Então, meu irmão, vamos junto comigo, entrar nessa mensagem. Vamos nos transportar lá para esse local agora onde estava acontecendo isso. Tá certo, meu irmão? Para que essa palavra possa aprofundar no seu coração. Vamos continuar lendo. Só que agora eu vou sair daqui onde eu estou e vou pregar para você de dentro do forno. Você vai ouvir essas palavras de dentro do forno, porque foi dentro do forno que estava Jesus com eles. Porque quando o rei olhou, lá dentro do forno, já não era 3 homens, mas 4. Por isso que Jesus disse, aonde estiverem 2 ou 3 falando em meu nome, no meio deles eu estarei lá. Então, vamos comigo lá, me ajuda, vamos nos transportar para essa mensagem. Agora, muito bem, amigos e amigas, eu estou aqui dentro dessa fornalha, procurando transmitir para você, da melhor forma possível, o que aqueles 3 homens de Deus viveram diante de uma situação a qual não haveria mais solução se dependesse da força humana. Meu amigo, aqueles homens, os prefeitos, governadores, toda aquela multidão que estiveram ali diante desse fato, eles contemplaram toda essa cena, meu irmão.
Meu irmão, esses homens, esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que mantiveram uma fé no coração, porque eles sabiam que eles não deveriam adorar outro Deus e imagem de escultura alguma, esses homens deveriam se prostrar. E esses homens foram lançados dentro da fornalha de fogo. Meu irmão, quando o rei se aproximou, quando Nabucodonosor, ele chegou ali na fornalha para olhar e para ver ali aqueles 3 homens consumidos pelo fogo, em cinza. Mas quando ele olhou ali, meu irmão, ele chamou todo aquele povo, os governadores, os prefeitos, e ele disse: não lançamos nós 3 homens aqui dentro, mas eu vejo 4 homens e eles estão andando e estão passeando dentro da fornalha de fogo. Mas por que 4? Meu irmão, a palavra, ela confirma através do contexto, aonde que diz que aonde estiverem 2 ou 3 falando em meu nome, nesse meio eu estou. Jesus estava ali, meu irmão, com aqueles homens. E quantas são as pessoas que estão dentro de uma fornalha de doença? Quantas pessoas que estão dentro da fornalha das brigas familiares, do desemprego, a fornalha da dívida, a fornalha do sofrimento na vida espiritual, da depressão, da angústia. Meu amigo, você deve confiar na palavra, você deve confiar no que está escrito, meu irmão. Porque Sadraque, Mesaque e Abednego, eles confirmaram, eles ficaram firmes ali na palavra, na promessa do Senhor. Meu irmão, foi quando o rei mandou tirar aqueles homens de lá. E o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. E ali, o rei Nabucodonosor, aquele rei, ele fez prosperar eles, aqueles homens. Ele fez um decreto que a partir daquele momento, segundo o testemunho daqueles homens, todas as pessoas deveriam adorar somente ao Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Meu irmão, você que está nessa fornalha do sofrimento, confia na palavra de Deus. Meu irmão, você que está passando uma luta de enfermidade, a palavra diz em Isaías que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. E você que está passando por maior sofrimento, a palavra diz que em Cristo nós triunfamos em tudo. Então confia, meu irmão, viva essa palavra, essa fé. Amém, pessoal? Aqui eu deixo o meu abraço, não vejo a hora de sair daqui, que eu quero tomar um refrigerante, que está um calor muito quente aqui, está muito quente aqui. Então até mais, um forte abraço e até a próxima mensagem. Um abraço do irmão Francis. Até mais.